Um casamento no Rio de Janeiro deveria ser o ápice da felicidade, mas começou com uma aura de grandiosidade pouco antes de uma tragédia inesperada se abater sobre todos. Naquele dia, a cidade maravilhosa parecia ter concentrado toda a sua beleza e promessa de alegria em um único salão de festas na Urca, com vista para o Pão de Açúcar. O espaço estava magnificamente decorado, banhado por uma luz dourada e quente que emanava de lustres de cristal. Uma suave melodia de bossa nova tocada por um quarteto de cordas, flutuava pelo ar enquanto os convidados, vestidos em suas melhores roupas, começavam a preencher as cadeiras elegantemente alinhadas. A atmosfera vibrava com uma espécie de euforia contagiante, aquela felicidade que parece só se manifestar uma vez na vida. Contudo, em meio à solenidade da cerimônia que estava a poucos minutos de começar, algo terrível aconteceu. No exato momento em que o noivo, Lucas, subia os degraus em direção ao altar improvisado, cumprimentando os padrinhos com um sorriso nervoso, seu corpo fraquejou subitamente. Em questão de segundos, ele desabou no chão polido, diante de centenas de olhares atônitos. Um grito coletivo rompeu o silêncio. Os convidados se levantaram de um salto, alguns correndo em direção ao palco, enquanto as famílias dos noivos, em pânico, afastavam cadeiras para abrir espaço. A confusão se instalou. Antes que o pânico se transformasse em caos total, a cerimonialista, com uma rapidez impressionante, instruiu os seguranças do salão a fecharem o acesso principal, enquanto a família, desesperada, ligava para a emergência e para a polícia. Todos estavam perplexos. Ninguém conseguia entender o que poderia ter feito um homem jovem e aparentemente saudável como Lucas desabar daquela maneira, sem qualquer aviso. Por trás da multidão desordenada, a noiva, Isabela, chorava histericamente, cobrindo o rosto com as mãos, mal conseguindo se manter em pé, amparada por sua mãe. Quando os primeiros policiais chegaram e começaram a acalmar os ânimos, uma única pergunta pairava no ar. Uma pergunta que se tornaria o ponto de partida de uma investigação sombria. Quem foi a última pessoa a interagir com a vítima antes de sua queda? A partir daí, a história tomou um rumo inesperado. A família de Isabela rapidamente apresentou a primeira narrativa. Lucas, disseram eles, havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. Juraram que, nas últimas semanas, ele vinha se queixando de um estresse avassalador por causa dos preparativos do casamento. Isabela, entre soluços, confirmou, dizendo que seu amado havia sentido tonturas desde a noite anterior. A história parecia lógica, até mesmo dolorosamente humana. Quase todos no salão assentiram, compreensivos. Mas a mãe de Lucas, Dona Helena, se opôs veementemente. Com a voz rouca de dor, mas firme, ela declarou que seu filho era a pessoa mais saudável que conhecia, que corria na praia todas as manhãs e não tinha histórico algum de problemas cardíacos. Suas palavras provocaram um silêncio pesado. A polícia, liderada pelo delegado Mendes, um homem experiente de olhar perspicaz, anotava tudo sem comentar, apenas alternando o olhar entre a família da vítima e a da noiva. Enquanto os peritos começavam a examinar a área do altar, encontraram um pequeno detalhe que passará despercebido pelos convidados. Uma taça de coquetel de frutas que ainda não havia sido recolhida. A cor do líquido era turva, e seu aroma, ligeiramente diferente das outras bebidas servidas na mesa da família da noiva. Quando o delegado perguntou quem havia dado aquela bebida à vítima, vários convidados se entreolharam antes de, lentamente, apontarem na mesma direção, para Isabela. Ela baixou a cabeça, enxugando as lágrimas, e respondeu em voz baixa que só havia oferecido a bebida porque seu futuro marido parecia nervoso. A resposta soou terna, cheia de amor, e quase fez com que todos sentissem pena dela. No entanto, para o delegado Mendes, algo não se encaixava. O depoimento da família de Isabela e de alguns parentes próximos soava, por algum motivo, sincronizado demais. Era como se todos estivessem recitando a mesma história, palavra por palavra. E, em muitos casos, um testemunho perfeito demais é o que mais levanta suspeitas. O salão de festas que antes transbordava de risos, agora se assemelhava a uma vasta sala de interrogatório. Cada gesto era observado, cada palavra pesada. A polícia começou a recolher as gravações das câmeras de segurança do local, amostras da taça de bebida e anotar quem estava mais próximo de Lucas antes do incidente.
Naquele momento, ninguém sabia que aquela pequena taça sobre a mesa seria a chave para desvendar toda a verdade sombria por trás do que deveria ter sido o dia mais feliz na vida do casal. Porque apenas algumas horas depois, enquanto Lucas era declarado morto no hospital, o laboratório forense encontraria algo nos resquícios daquela bebida. Algo que jamais deveria estar presente em uma festa de casamento. Quando a atmosfera no salão de festas começou a se acalmar e os convidados foram lentamente direcionados para a saída, a família de Isabela reuniu coragem para explicar sua versão dos acontecimentos. Fizeram-no de uma forma tão coesa que quase formava uma narrativa completa, difícil de ser contestada. Afirmaram que Lucas vinha mostrando sinais de exaustão excessiva nas últimas semanas, resultado da imensa pressão que antecedia o dia do casamento. Segundo eles, os preparativos da cerimônia eram complexos demais para serem gerenciados por uma única pessoa. Isabela, com os olhos inchados e a voz trêmula, acrescentou que seu noivo chegará a se queixar de uma tontura súbita enquanto discutiam o cronograma do evento com a família. Ela presumiu que fosse apenas o efeito da falta de sono e do peso das responsabilidades acumuladas. Ela olhava para o chão enquanto falava, como se tentasse conter a emoção que tomava conta de seu corpo. Essa atitude despertou uma forte simpatia em muitas pessoas no salão, que viam nela apenas uma noiva devastada. Eles insistiram que não havia nada de estranho ou suspeito no relacionamento do casal e que o incidente fora apenas uma fatalidade, surgida de repente, sem sinais específicos anteriores. Quando a polícia questionou novamente o papel de Isabela nos momentos finais antes da queda de Lucas, a família afirmou que sua filha estava apenas tentando acalmar o noivo, oferecendo-lhe uma bebida doce para que ele se sentisse mais relaxado antes do início da cerimônia. Descreveram o momento como um ato de puro carinho de uma mulher profundamente apaixonada por seu parceiro, de modo que ninguém poderia suspeitar de qualquer má intenção por trás daquele gesto terno. Isabela assentiu lentamente, enxugando as lágrimas que pareciam não parar de escorrer desde o ocorrido. Ela repetiu a declaração de sua família com uma voz fraca, dizendo que só queria garantir que seu futuro marido permanecesse firme diante dos convidados, pois notaram um leve tremor em suas mãos quando se encontraram no camarim mais cedo. Ela descreveu a ação como algo espontâneo, simples e cheio de cuidado. Para a maioria dos convidados que ainda permaneciam no local, a história soava perfeitamente plausível. Vários parentes próximos também deram testemunhos semelhantes, reforçando ainda mais a narrativa de que a vítima provavelmente sofrerá um ataque cardíaco súbito devido à exaustão extrema. Eles disseram que Lucas parecia não dormir há várias noites e que frequentemente era visto pensativo, com o olhar perdido durante os preparativos. Apesar da aparente convicção daquelas palavras, o delegado Mendes sentia que havia algo excessivamente arranjado nos depoimentos. Era como se todos falassem seguindo um padrão e um ritmo idênticos, como se tivessem ensaiado de antemão. Enquanto isso, Isabela continuava a se agarrar ao braço da mãe, como se fosse incapaz de controlar suas próprias emoções. Mas o delegado notou que, embora ela chorasse sem parar, seus olhos, por diversas vezes, fixavam-se na mesa onde a taça de bebida havia sido encontrada. Esse olhar durava apenas um instante, mas foi claro o suficiente para um investigador treinado em linguagem corporal. O momento foi imediatamente anotado como um detalhe a ser investigado mais a fundo. A coesão excessiva dos testemunhos fez a polícia sentir que havia uma anormalidade oculta sob o pânico superficial. Começaram a considerar a possibilidade de que a narrativa do ataque cardíaco fosse apenas a primeira camada de uma história muito mais complexa. Uma camada talvez intencionalmente construída para encobrir algo que não deveria ser revelado. No final, embora os convidados e a família da noiva parecessem convencidos da explicação, o delegado decidiu que todas as alegações deveriam ser verificadas cientificamente. Levaram a taça para o laboratório forense, isolaram a área do altar e instruíram toda a família a não deixar o local antes que um exame mais aprofundado fosse realizado. Foi nesse ponto que a investigação de verdade começou, e a verdade oculta começou a se mover lentamente em direção à superfície. Enquanto a família de Isabela continuava a sustentar a história do ataque cardíaco fulminante, a família de Lucas começou a reagir de maneira diferente.
Eles conheciam a vítima melhor do que ninguém naquela sala e sabiam que a narrativa apresentada não condizia com a realidade de seu dia a dia. A mãe de Lucas, Dona Helena, com uma voz firme, mas carregada de luto, repetiu que seu filho era um homem que cuidava zelosamente da saúde, que corria na Praia Vermelha todas as manhãs e nunca havia se queixado de qualquer dor antes do dia do casamento. O pai de Lucas, que desde o início permanecerá em silêncio, ainda em choque, finalmente se manifestou ao ver os esforços contínuos da família da noiva para impor a mesma narrativa. Ele disse que não fazia sentido um homem que havia passado por um check, a completo 2 semanas antes sofrer um ataque cardíaco sem quaisquer sintomas prévios. Sua declaração fez com que alguns membros da família de Isabela se entreolhassem, como se não estivessem preparados para uma contestação tão direta. Ao registrar a explicação da família do noivo, o delegado Mendes começou a perceber um contraste gritante entre os dois lados. De um lado, uma família que falava em uníssono, como se tivesse ensaiado um roteiro. Do outro, uma família que falava espontaneamente baseada em experiências e memórias pessoais, soando muito mais natural. Esse contraste fez com que os investigadores focassem sua atenção em pequenos detalhes que poderiam ter passado despercebidos em meio ao pânico geral. A irmã mais nova de Lucas então revelou que alguns dias antes do casamento, conversara com o irmão por mensagem e notara que ele não parecia tão animado quanto o esperado. Ele chegou a dizer que sentia que algo não estava totalmente claro nos preparativos organizados pela família de Isabela. A mensagem foi inicialmente interpretada como uma ansiedade comum pré-casamento. Mas após a tragédia, aquelas palavras se transformaram em uma pista perturbadora. A polícia começou a investigar mais a fundo o relacionamento do casal durante os preparativos. A família de Lucas explicou que, embora não houvesse grandes problemas aparentes, alguns parentes próximos testemunharam pequenas discussões entre o casal sobre os custos da festa e quem deveria arcar com certas despesas. As discussões nunca foram consideradas sérias, mas quando combinadas com o incidente, começaram a formar um quadro diferente da narrativa inicial. O delegado Mendes reavaliou o comportamento de Isabela durante o ocorrido. Lembrou-se de que, apesar de chorar e parecer devastada, houve um breve momento em que sua expressão se tornou fria e calculista ao olhar para a taça de bebida que Lucas havia tocado. A mudança de expressão durou apenas uma fração de segundo, mas foi suficiente para um investigador experiente reconhecer uma dinâmica emocional inconsistente com a reação natural de alguém que acabará de perder seu futuro marido. Além disso, um convidado sentado perto do altar informou que viu Lucas beber algo de uma taça trazida diretamente por Isabela. Menos de 2 minutos depois, o noivo começou a mostrar sinais de desequilíbrio. Este testemunho fortaleceu ainda mais as razões dos investigadores para duvidar da versão do ataque cardíaco, repetida incessantemente pela família da noiva. Em meio aos depoimentos conflitantes, a polícia decidiu confiscar todas as gravações das câmeras de segurança do salão para reexaminar cada segundo antes da queda de Lucas. Afinal, as gravações frequentemente revelam detalhes que não podem ser manipulados ou influenciados pela emoção humana. Ao reproduzir a filmagem em câmera lenta, os investigadores viram que Isabela de fato entregou algo a Lucas em uma pequena taça, e seus movimentos pareciam extremamente controlados, como se ela tivesse agido com plena consciência. A família de Lucas, que assistiu à primeira exibição da gravação, ficou chocada com o que viu. Para eles, nada poderia ser mais doloroso do que a possibilidade de que a morte de seu filho não fosse uma fatalidade natural, mas algo que envolvia a mão da pessoa que deveria se tornar sua parceira para a vida toda. Embora ainda não houvesse conclusões definitivas, eles sentiram um mau pressentimento tomar conta da sala. Os investigadores concluíram então que a versão inicial da família de Isabela tinha muitas lacunas inexplicáveis pela lógica simples, e que o testemunho da família da vítima abria a possibilidade de que o que aconteceu com o noivo não fosse um acidente, mas um ato cuidadosamente planejado. A partir desse ponto, a investigação não se concentrou mais em uma emergência médica, mas se transformou em uma forte suspeita de crime cometido por alguém muito próximo à vítima. E quando a taça foi enviada ao laboratório, junto com as gravações das câmeras, os investigadores sabiam que haviam acabado de entrar em um caminho que revelaria algo muito mais sombrio do que imaginavam inicialmente.
Depois que todos os convidados foram evacuados do salão de festas e a área ao redor do altar foi declarada segura, a equipe de investigação voltou a realizar uma busca minuciosa, com passos muito mais sistemáticos. Eles sabiam que cada segundo antes da queda de Lucas poderia conter uma pista crucial para explicar a origem da tragédia. Começaram pelo palco principal, onde a vítima desabou, e depois se moveram lentamente para as mesas mais próximas, garantindo que nenhum objeto fosse esquecido, nem mesmo um pequeno pedaço de guardanapo ou um respingo de bebida difícil de ver a olho nu. Ao reexaminar o local onde a taça de bebida havia sido encontrada antes de ser enviada ao laboratório, eles descobriram um detalhe adicional que começou a chamar a atenção. A superfície da mesa da família de Isabela estava impecavelmente limpa, muito mais do que as mesas ao redor. Não havia manchas de bebida, pratos sujos ou guardanapos usados. Era como se a mesa tivesse sido limpa às pressas, minutos após o incidente. No entanto, não havia razão lógica para alguém fazer isso em meio a tanto caos. Um funcionário da limpeza do salão, que ainda estava na área dos fundos, foi chamado para depor. Ele afirmou que não havia recebido nenhuma instrução para limpar qualquer parte do salão antes da permissão da polícia. O fato de uma mesa específica já estar tão arrumada levantou ainda mais suspeitas. Ele também mencionou ter visto membros da família da noiva se aproximando daquela mesa antes de saírem apressadamente, logo quando os seguranças começaram a fechar o acesso à sala, embora não soubesse o que fizeram ali. Os investigadores então se voltaram para as gravações das câmeras de segurança de um ângulo que focava diretamente na mesa da família de Isabela, esperando obter uma imagem mais clara de quem esteve lá antes e depois do incidente. Ao reproduzir a gravação em câmera lenta, viram uma parente da noiva se aproximar da mesa minutos após a queda de Lucas. Ela pegou algo que não era claramente visível pela distância da câmera, depois moveu pratos e guardanapos para um lado antes de deixar o local apressadamente. O movimento foi muito rápido, mas notável o suficiente para um investigador acostumado a ler linguagem corporal e padrões de comportamento incomuns em cenas de crime. Pessoas não envolvidas geralmente entram em pânico e se concentram na vítima. Enquanto isso, alguém culpado ou que sabe de algo tende a tentar remover objetos da cena. O fato de alguém da família da noiva ter agido com calma, mas com pressa em meio ao caos, tornou-se um sinal inicial de que talvez estivessem tentando encobrir rastros. Não muito longe da mesa suspeita, os investigadores também encontraram pequenos respingos no chão, que pareciam ser do mesmo líquido da bebida da vítima. Embora a forma já estivesse alterada por ter se misturado com a umidade do piso, a perícia coletou a amostra com extremo cuidado, armazenando-a em um recipiente estéril. Notaram que os respingos estavam em uma linha que não seria atingida se a taça tivesse sido colocada normalmente, indicando a possibilidade de um movimento rápido ou brusco enquanto a bebida estava nas mãos de alguém. Os investigadores então reconstruíram a sequência de eventos com base nos depoimentos dos convidados sentados nas primeiras fileiras. Muitos deles confirmaram ter visto Isabela dar a bebida a Lucas antes de ele desabar, embora ninguém tenha prestado atenção aos detalhes do que aconteceu depois que a taça foi entregue. Essa reconstrução tornou-se ainda mais importante devido à suspeita de que a bebida pudesse ter sido adulterada antes de ser oferecida. Um dos investigadores seniores observou que a posição da cadeira de Isabela no palco lhe dava um ângulo que permitia que ela se movesse por um momento sem ser vista pela maioria dos convidados, especialmente quando a música estava alta e os olhares estavam focados na decoração. Esse pequeno intervalo de tempo poderia ter sido usado para esconder ou adicionar algo à bebida sem levantar suspeitas. Quando todos esses detalhes foram reunidos em uma linha do tempo, os investigadores perceberam que o padrão de anomalias não podia mais ser considerado uma coincidência. Era uma série de pequenas ações que pareciam ter sido executadas para eliminar provas e direcionar a narrativa para uma conclusão mais favorável à família da noiva. Cada passo da limpeza excessiva, cada movimento rápido ao redor da mesa e cada olhar desviado da taça de bebida começaram a compor o quadro geral de algo muito mais sinistro. No final, essa parte da investigação deixou uma conclusão inicial que fortalecia o pressentimento dos investigadores. O que aconteceu no palco não foi um incidente aleatório, mas algo que pode ter sido arranjado para parecer natural.
E foi a partir daqui que a investigação oficial começou a se concentrar não apenas na causa da morte da vítima, mas também nos motivos e nas partes potencialmente envolvidas no ato que levou à sua morte. Quando os investigadores reuniram todos os membros da família de Isabela para um depoimento oficial, a atmosfera da sala de reuniões, antes tomada pelo pânico, tornou-se silenciosa e tensa. Era como se todos estivessem esperando por uma orientação sobre o que poderiam ou não dizer. Um a um, eles se sentaram nas cadeiras preparadas, e cada rosto parecia tentar manter uma calma que não era totalmente natural. Assim que a primeira entrevista começou, os investigadores perceberam quase imediatamente que o estilo de fala deles seguia um padrão notavelmente uniforme. Cada resposta sempre levava a narrativa de que a vítima estava sob forte estresse antes do casamento e que as tonturas ocasionais eram um sinal precoce de um problema de saúde não diagnosticado. As respostas surgiam sem a pausa para pensar que normalmente se vê quando alguém tenta se lembrar de um evento emocionalmente desgastante, dando a impressão de que as palavras haviam sido preparadas com antecedência. Um primo de Isabela explicou que Lucas parecia ansioso desde a manhã, mas ele usou as mesmas palavras, com o mesmo tom, que a mãe da noiva havia usado minutos antes. Isso convenceu ainda mais os investigadores de que havia um padrão que eles estavam tentando manter juntos. Até a escolha das palavras parecia consistente, com frases como o peso mental antes da cerimônia, ou parecia pálido sem motivo aparente. Como se essas frases tivessem sido acordadas em uma conversa privada antes da polícia começar a colher os depoimentos. Os investigadores então tentaram fazer perguntas ligeiramente diferentes para verificar se havia variações em suas memórias. No entanto, a maioria das respostas voltava ao cerne da mesma história, que o noivo estava em um estado mental instável e sob profunda pressão antes do evento. Quando solicitados a explicar a última vez que viram a vítima sorrir ou falar normalmente, eles responderam com frases quase idênticas, indicando que Lucas parecia cansado, mas insistia em continuar com os preparativos. Isabela, que estava no estado mais emocional de toda a família, também deu respostas alinhadas com essa narrativa. No entanto, os investigadores notaram uma pequena inconsistência quando ela descreveu a sequência de eventos antes da queda de Lucas. Ela mencionou que deu a bebida à vítima porque viu seu rosto ficar mais pálido. Mas quando questionada em detalhes sobre o tipo de bebida e quem a preparou, ela apenas respondeu que a bebida veio da mesa preparada pelo salão e desviou o olhar, como se tentasse evitar o contato visual. Os investigadores então se voltaram para um tio de Isabela, conhecido por ser próximo da família e geralmente capaz de fornecer informações mais objetivas. Mas sua resposta não foi muito diferente da dos outros membros da família. Ele enfatizou que toda a família estava preocupada com a condição da vítima há dias, embora os investigadores não tenham encontrado nenhuma evidência ou mensagem digital que apoiasse essa alegação. Ele até usou o termo choque por exaustão, que novamente soou familiar, como parte de um roteiro sendo lido repetidamente. Quanto mais o processo de interrogatório se estendia, mais claro ficava que cada membro da família da noiva parecia estar escondendo algo, ou pelo menos tentando manter uma narrativa projetada para criar a impressão de que o evento foi uma fatalidade natural. Os investigadores começaram a sentir uma pressão psicológica atuando nos bastidores, pois vários membros da família pareciam se conter para não se desviar muito da narrativa principal, mesmo quando as perguntas eram muito simples. O último depoimento veio de uma parente que estava sentada bem perto do palco durante o incidente. Ela repetiu com grande convicção que a vítima de fato parecia exausta. No entanto, quando solicitada a explicar como sabia que a vítima estava cansada antes do início da cerimônia, ela ficou em silêncio por um momento e olhou para a mãe de Isabela, como se esperasse aprovação antes de continuar sua resposta. Esse breve momento foi imediatamente registrado pelos investigadores como um indicador de que a história contada não vinha inteiramente da experiência pessoal, mas de um acordo mútuo. No final da sessão, os investigadores resumiram que nenhum dos depoimentos do lado da noiva forneceu novos detalhes ou uma perspectiva diferente sobre a condição da vítima antes de sua queda, e que todos eles usaram uma estrutura de história tão uniforme que era impossível ter surgido naturalmente.
Esse padrão indicava que a família da noiva estava tentando direcionar a atenção dos investigadores para a possibilidade de um ataque cardíaco súbito, evitando ao mesmo tempo a discussão sobre a bebida dada à vítima momentos antes. Quando a sala finalmente foi esvaziada e a porta fechada, os investigadores concordaram que esta primeira sessão de interrogatórios apenas abriu a porta para uma suspeita ainda maior. Porque testemunhos que são muito arranjados, muito sincronizados e muito semelhantes muitas vezes são um sinal de que a verdade está sendo escondida por trás de uma camada de histórias combinadas. A partir daqui, a investigação oficial passou da suposição de uma tragédia inesperada para a forte suspeita de que houve envolvimento ativo de uma das partes na criação de uma narrativa falsa sobre a morte do noivo. Quando o Laboratório de Criminalística do Rio de Janeiro finalmente enviou o relatório preliminar sobre a amostra do líquido da taça da vítima, a atmosfera na sala de investigação tornou-se subitamente mais tensa. A descoberta indicava que a bebida continha vestígios de uma substância química que não deveria estar em um coquetel de frutas comum. A substância não era um veneno letal em altas doses, mas era forte o suficiente para afetar a estabilidade cardíaca de alguém que a consumisse em um curto período de tempo, especialmente se combinada com uma condição de estresse emocional. O delegado Mendes leu o relatório lentamente, garantindo que nenhum detalhe fosse omitido, enquanto notava que a substância não poderia ter entrado na bebida acidentalmente. Sua natureza química indicava que alguém a adicionou deliberadamente em uma quantidade específica. Essa descoberta foi um ponto de virada crucial na investigação. Pela primeira vez, eles tinham provas científicas de que o que aconteceu no palco não foi um incidente natural, mas algo com um elemento de ação humana. A notícia dos resultados do exame não foi imediatamente comunicada a nenhuma das famílias, pois os investigadores queriam garantir que pudessem continuar o processo de coleta de provas sem a interferência de reações emocionais. No entanto, quando a família da vítima foi chamada novamente para fornecer informações adicionais, eles notaram uma pequena mudança na atitude dos investigadores, que pareciam mais sérios do que antes. Era como se a investigação tivesse entrado em uma fase muito diferente da suspeita inicial. A mãe de Lucas, que desde o início rejeitou a narrativa do ataque cardíaco, olhou para o delegado com uma mistura de medo e esperança, sentindo que sua intuição estava se aproximando da verdade que tanto temia. O pai de Lucas, parecendo mais calmo, mas ainda alerta, perguntou se havia novidades. No entanto, os investigadores apenas responderam que estavam verificando algumas descobertas importantes antes de apresentar os resultados completos. A resposta fez com que os dois se olhassem em silêncio, percebendo que essa tragédia poderia envolver algo muito mais complicado do que imaginavam. Enquanto isso, quando os investigadores chamaram Isabela novamente para um interrogatório adicional, sua expressão parecia mais tensa do que no dia anterior. Ela se sentou com o corpo ligeiramente curvado, como se quisesse esconder algo que não queria enfrentar. O delegado fez uma pergunta simples sobre quem preparou a bebida. Sua resposta, no entanto, voltou a girar em torno da alegação de que a bebida veio da mesa da família e não tinha nada de suspeito. Mas desta vez, seu tom de voz soava mais hesitante, e seus olhos não mais encaravam o chão, mas se moviam inquietos em direção à porta. O delegado então apresentou uma parte da informação, sem mencionar os resultados do laboratório em detalhes, dizendo que havia algo incomum na bebida. A reação de Isabela foi instantânea e quase incontrolável. Ela imediatamente cobriu a boca com a mão, mostrando um choque que poderia vir de um medo mais profundo do que apenas tristeza. Ela tentou esconder sua surpresa, mas um investigador experiente pode facilmente reconhecer pequenas mudanças na expressão facial de uma pessoa, e essa mudança foi suficiente para fortalecer a suspeita de que ela estava escondendo algo significativo. Quando o interrogatório terminou, os investigadores concluíram que a reação emocional de Isabela tinha um padrão inconsistente com alguém que não sabia nada sobre o processo real dos eventos. Pelo contrário, sua reação refletia o medo que surge quando alguém ouve que provas científicas foram encontradas, e que essas descobertas provavelmente poderiam levar diretamente ao seu envolvimento. Os investigadores sentiram que agora estavam no caminho certo e decidiram acelerar o processo de coleta de outras provas para fortalecer essa suspeita. Em outra sala, a equipe forense também informou que, embora a substância encontrada na bebida não fosse um veneno letal em altas doses,
Seus efeitos eram fortes o suficiente para causar perda de consciência e arritmia cardíaca, especialmente se consumida antes de alguém experimentar estresse fisiológico, como a ansiedade que antecede um grande evento. A combinação de estresse emocional e a substância química foi provavelmente a principal causa da queda do noivo no palco. Quando os investigadores confrontaram esses resultados com a reconstrução dos eventos e o padrão suspeito de limpeza da mesa, eles finalmente concluíram que o caso não poderia mais ser tratado como uma tragédia inesperada. As descobertas do laboratório mudaram completamente a direção da investigação, e agora eles tinham uma base sólida para examinar o motivo, os relacionamentos pessoais e a dinâmica emocional entre Isabela e a vítima antes do dia do casamento. No caminho de volta da delegacia naquela noite, um dos investigadores seniores disse que todo caso de assassinato planejado sempre deixa uma pequena brecha que pode ser rastreada. E neste caso, a brecha foi encontrada em uma gota de líquido em uma taça que quase foi descartada sem deixar vestígios. E a partir daí, eles sabiam que a verdade real estava começando a emergir, lenta mas inexoravelmente, como uma sombra escura que finalmente se torna visível quando a luz é direcionada para ela. Depois que os resultados do laboratório começaram a apontar para a forte suspeita de intervenção humana, os investigadores decidiram aprofundar-se na vida pessoal da vítima e da noiva durante as semanas que antecederam o casamento. Em muitos casos, tensões emocionais e conflitos ocultos geralmente deixam pequenos rastros que podem ajudar a explicar o motivo por trás de ações inesperadas. Eles começaram relendo as mensagens digitais da vítima, incluindo conversas com seus amigos próximos, e descobriram que o tom de voz de Lucas nos últimos dias parecia mais pesado do que o normal, como alguém que carregava um grande fardo mental, mas não sabia com quem conversar. Uma das mensagens que mais chamou a atenção dos investigadores foi uma mensagem curta que a vítima enviou a seu melhor amigo, na qual dizia que os preparativos para o casamento estavam se tornando mais complicados a cada dia devido às exigências da família da noiva, que ele considerava excessivas. Ele escreveu que os custos do evento continuavam a aumentar e o dote exigido pela família da noiva estava muito além de sua capacidade financeira, o que desencadeou uma série de pequenos debates que nunca foram totalmente resolvidos. Embora tentasse ser paciente, a mensagem mostrava que ele começava a se sentir pressionado e preocupado com o futuro do relacionamento deles. O melhor amigo da vítima foi então chamado para depor e explicou que Lucas era, na verdade, um homem que raramente reclamava da vida. Portanto, quando ele começou a expressar desconforto com o casamento, isso indicava que a situação poderia ser muito mais tensa do que parecia por fora. Ele também contou que a vítima uma vez disse que sentia que havia algo que a família de sua noiva estava escondendo, embora não tenha explicado especificamente o que o fazia sentir assim. Por outro lado, os investigadores também coletaram informações da família da vítima sobre a dinâmica do relacionamento do casal durante o noivado. A irmã mais velha de Lucas disse que uma vez os viu discutindo sobre os custos da decoração e quem deveria ser responsável pelo pagamento de várias necessidades do evento. O que começou como um debate leve, mais tarde se transformou em uma discussão mais emocional quando a família da noiva se recusou a ceder. A irmã de Lucas afirmou que seu irmão, na verdade, queria manter a paz, mas a crescente pressão financeira tornava cada vez mais difícil para ele se comunicar honestamente sobre seus sentimentos. A mãe da vítima chegou a acrescentar que sugeriu que o casamento fosse adiado por alguns meses para dar tempo de reorganizar o orçamento. No entanto, a noiva recusou, alegando que todos os preparativos já estavam muito avançados e que sua família ficaria desapontada se o evento fosse cancelado. Essa postura firme deixou a vítima em uma situação difícil, pois ele não queria envergonhar a família da noiva, mas também não conseguia ignorar completamente o sentimento de pressão que o seguia. Os investigadores então entrevistaram alguns colegas de trabalho da vítima, que revelaram que Lucas começou a parecer desfocado no trabalho nas últimas semanas, como se sua mente estivesse constantemente distraída por algo que ele não compartilhava abertamente. Um colega disse que a vítima uma vez brincou amargamente que este casamento o estava deixando mais cansado do que trabalhar em um grande projeto. E embora a frase tenha sido dita em tom de brincadeira, a expressão em seu rosto naquele momento mostrava um cansaço que não podia ser escondido. Quando os investigadores reuniram todas essas informações em uma linha do tempo,
o padrão de pressão emocional e financeira tornou-se muito claro, confirmando que o relacionamento do casal não estava totalmente estável antes do casamento. Eles descobriram que a vítima se sentia cada vez mais encurralada por ter que atender às demandas da família da noiva, enquanto não tinha espaço para expressar seus sentimentos sem desencadear um novo conflito. Em meio a esse processo, os investigadores também observaram que a noiva parecia ter uma tendência a controlar muitos aspectos dos preparativos do casamento, incluindo pequenas coisas como arranjos de decoração e seleção de alimentos, que geralmente eram responsabilidades compartilhadas. Essa atitude dominante era evidente nas mensagens digitais encontradas em seu telefone, onde ela repreendeu a vítima várias vezes por responder tardiamente às mensagens ou não adiar o trabalho para discutir os planos do evento. Quando os investigadores olharam para o quadro geral de seu relacionamento, perceberam que a dinâmica emocional do casal havia sofrido uma tensão considerável e que a vítima, na verdade, havia mostrado sinais de que se sentia desconfortável antes do grande dia. A pressão financeira, os pequenos debates recorrentes e o desequilíbrio de papéis no relacionamento começaram a formar a estrutura inicial que poderia levar a um conflito muito mais sério, especialmente quando combinado com a descoberta de uma substância química na bebida da vítima. Neste ponto, os investigadores começaram a suspeitar que a raiz desta tragédia poderia estar em um relacionamento pessoal que se deteriorou lenta mas seguramente, cheio de ansiedade, decepção e exigências que nunca foram verdadeiramente resolvidas. E quanto mais fundo eles mergulhavam na vida do casal, mais claro ficava que o que aconteceu no palco no dia do casamento não foi algo que surgiu de repente, mas o resultado de uma tensão emocional que se acumulou por muito tempo sob a superfície, esperando o momento de explodir em uma tragédia que mudaria tudo. Quando os investigadores finalmente obtiveram uma autorização oficial para examinar minuciosamente o celular de Isabela, inicialmente não esperavam muito. A maioria das conversas visíveis eram apenas sobre os preparativos do casamento e assuntos rotineiros sem valor investigativo. No entanto, quando começaram a acessar a pasta de arquivos e as conversas que haviam sido apagadas, um novo padrão emergiu lentamente, revelando um lado da vida da noiva que nunca havia sido exposto a ninguém antes. Entre centenas de mensagens espalhadas, os investigadores encontraram uma conversa particularmente notável com um homem cujo nome não era conhecido no círculo familiar. E essas mensagens tinham um tom muito diferente das conversas que uma mulher prestes a se casar normalmente teria. A linguagem usada era mais pessoal, mais emocional e, em algumas partes, continha até um tom de decepção reprimida, como se o relacionamento deles tivesse uma longa história que não era fácil de terminar. Uma das mensagens que imediatamente fez os investigadores pararem de ler foi uma frase curta enviada pela noiva um dia antes do casamento, na qual ela escreveu: "Depois que a cerimônia terminar, tudo estará resolvido. Ele não vai mais incomodar." A frase era tão fria e calculada, como se indicasse que ela tinha um plano específico que faria da vítima não mais um obstáculo em sua vida. A mensagem não era apenas suspeita, mas também sugeria que ela estava tentando convencer outro homem de que a situação logo mudaria. Quando essa mensagem foi mostrada à equipe de investigação sênior, eles imediatamente perceberam que o relacionamento entre a noiva e este homem misterioso poderia ter um papel fundamental na compreensão da tragédia. As mensagens seguintes mostravam conversas de tom romântico, claramente inadequadas para alguém à beira do casamento, e algumas mensagens até indicavam um sério conflito emocional quando o homem questionava por que a noiva continuava com o casamento se não amava mais seu futuro marido. Uma mensagem do homem dizia: "Você tem certeza de que quer viver com ele? Você disse que não está feliz." A mensagem provava que eles haviam discutido seu relacionamento muito antes do dia do casamento e que a noiva se sentia presa em uma situação da qual não sabia como sair sem criar um grande caos. Os investigadores notaram que dinâmicas de relacionamento como essa muitas vezes se tornam gatilhos para ações impulsivas ou para a elaboração de planos perigosos, especialmente quando alguém se sente pressionado por exigências familiares e expectativas sociais fortes. Quando os investigadores chamaram Isabela de volta para um interrogatório adicional, ela parecia muito mais nervosa do que antes. Seus gestos com as mãos em constante movimento mostravam que ela começava a sentir a pressão das evidências que apontavam para ela.
Quando os investigadores perguntaram sobre o homem que aparecia nas mensagens, Isabela inicialmente tentou negar, dizendo que ele era apenas um velho amigo enfrentando problemas pessoais. Mas quando as provas da conversa completa foram apresentadas, seu rosto empalideceu instantaneamente e ela não conseguiu mais sustentar a mentira. Ela então admitiu que tinha um relacionamento próximo com o homem, embora tentasse descrevê-lo como um relacionamento casual que não envolvia sentimentos românticos. No entanto, os investigadores que leram toda a conversa sabiam que essa confissão não correspondia à realidade, pois as mensagens deles mostravam um nível de proximidade emocional muito mais profundo do que uma simples amizade. Ela então disse, com a voz quase um sussurro, que não queria que o casamento acontecesse, mas sua família a pressionou para que o evento continuasse a fim de preservar a honra da família. Quando os investigadores perguntaram, aquele homem sabia que você pretendia terminar o relacionamento com a vítima, Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, e seu silêncio deu mais respostas do que as palavras que ela poderia ter dito. Os investigadores finalmente perceberam que o homem misterioso provavelmente sabia da tensão emocional que estava ocorrendo e que a noiva havia expressado seu desejo de resolver tudo de uma maneira incomum. À medida que os investigadores reuniam todas as peças de informação deste relacionamento secreto, eles começaram a ver que as mensagens não eram apenas provas de infidelidade, mas também fortes indícios de uma motivação que poderia ter levado a noiva a tomar medidas extremas. As mensagens mostravam que ela estava no meio de um conflito entre a pressão familiar para se casar e um desejo pessoal que queria perseguir com outro homem, criando uma pressão psicológica que poderia finalmente ter desencadeado uma decisão fatal. No final, essa descoberta não apenas mudou o rumo da investigação, mas também fortaleceu a suspeita de que a morte do noivo não ocorreu de repente, mas foi o resultado de uma decisão consciente de alguém que se sentia presa em uma encruzilhada emocional que não conseguia enfrentar abertamente. Para os investigadores, essas mensagens secretas se tornaram a porta de entrada para a verdadeira imagem de uma história muito mais sombria. Uma história que começou a mostrar que um amor desviado e as pesadas pressões da vida podem levar alguém a eliminar a pessoa que deveria amar. Quando o relatório completo do laboratório forense finalmente chegou à mesa dos investigadores, toda a sala pareceu prender a respiração. Todos sabiam que este documento poderia ser o ponto decisivo que mudaria o status da investigação de uma suspeita inicial para um caso criminal com provas científicas irrefutáveis. O relatório estava resumido em várias páginas, explicando em detalhes minuciosos o conteúdo da substância química encontrada no corpo da vítima, incluindo como a substância agia quando misturada com a condição fisiológica de alguém sob significativo estresse emocional. A substância encontrada no corpo da vítima era um tipo de produto químico geralmente usado em doses muito pequenas para fins específicos na indústria médica. Mas quando consumido sem supervisão, seus efeitos poderiam causar arritmia cardíaca e perda de consciência em um tempo relativamente rápido. O laboratório explicou que a substância tinha propriedades que não poderiam ocorrer naturalmente em alimentos ou bebidas disponíveis no salão de festas. Portanto, sua presença no corpo da vítima indicava automaticamente intervenção humana. Os especialistas também concluíram que a quantidade da substância química estava em um nível suficiente para causar um colapso súbito, especialmente se consumida minutos antes de alguém experimentar estresse físico ou psicológico. Eles acrescentaram que a vítima provavelmente começou a perder a estabilidade corporal segundos depois que a substância entrou em sua corrente sanguínea. A combinação de um aumento da frequência cardíaca devido à ansiedade e o efeito químico no músculo cardíaco tornou seu corpo incapaz de manter o equilíbrio. Os investigadores leram cada parte do relatório, observando que o tempo de ação da substância era muito consistente com o momento em que a vítima foi vista bebendo a bebida dada pela noiva. Com base na análise científica, apenas uma pessoa com uma intenção específica adicionaria uma substância como essa a uma bebida sem o conhecimento da vítima, porque a dose pequena e precisa poderia causar uma falha fatal sem deixar um cheiro ou sabor perceptível. Isso tornou os investigadores ainda mais certos de que o que aconteceu não foi um acidente, mas um ato premeditado. O relatório também incluiu uma análise das gravações das câmeras de segurança combinadas com dados médicos, formando uma cronologia científica que explicava cada pequena mudança no comportamento e na condição física da vítima durante os segundos finais antes de sua queda.
Na gravação ampliada, era visível que a vítima colocou a mão esquerda no peito por um momento após beber a bebida, uma reação espontânea que geralmente ocorre quando alguém experimenta um desconforto súbito no sistema cardiovascular. Ele também pareceu perder o foco por um instante. Seu olhar ficou vago e seus passos começaram a vacilar antes de finalmente cair no chão. Os peritos forenses explicaram que a reação do corpo da vítima correspondia à definição de início rápido, uma condição na qual o corpo reage de forma extrema a uma substância química específica em um tempo muito curto. Eles enfatizaram que se a vítima não tivesse consumido a substância, a probabilidade de um colapso súbito como aquele seria extremamente baixa, especialmente considerando seu histórico de saúde estável e a ausência de indicações de doença cardíaca congênita. Quando os investigadores mostraram este relatório à equipe médica que atendeu a vítima no local, o médico que primeiro examinou seu corpo admitiu que os sintomas da vítima de fato não correspondiam a um ataque cardíaco comum. Ele disse que o pulso da vítima não mostrava o padrão de um ataque cardíaco clássico, mas se assemelhava mais à condição de um corpo reagindo a uma substância química específica que tornou seu batimento cardíaco instável e, finalmente, parou em um curto período de tempo. O relatório forense também afirmou que a substância não poderia ter entrado no corpo da vítima pelo ar ou contato com a pele, mas deveria ser consumida diretamente através de alimentos ou bebidas. Essa conclusão foi muito importante para os investigadores, pois eles já sabiam, pelas gravações das câmeras de segurança, que a única pessoa que deu uma bebida à vítima foi a noiva, tornando a via de entrada da substância química cada vez mais clara e difícil de contestar. Quando o relatório completo foi finalmente lido em uma reunião de investigadores, nenhum membro da equipe duvidou de que estavam diante de um caso de assassinato cometido com cálculo cuidadoso. As evidências científicas não apenas confirmaram suspeitas anteriores, mas também conectaram todas as ações suspeitas que ocorreram antes do incidente, incluindo a limpeza incomum da mesa, conversas secretas e a reação emocional inconsistente da noiva. No final, os investigadores concluíram que os resultados forenses eram a pedra angular que os levaria a um confronto direto com a noiva. Porque as evidências científicas não podem ser negadas ou distorcidas como testemunho humano. Eles sabiam que a verdade agora estava do lado deles, e era apenas uma questão de tempo até que o ato criminoso escondido por trás da festa de casamento fosse finalmente revelado por completo, desvendando o véu sombrio que alguém que deveria estar ao lado da vítima no dia mais importante de sua vida tentou esconder. Quando os resultados forenses e as gravações das câmeras de segurança apontaram claramente para uma única linha de investigação, os investigadores decidiram chamar Isabela de volta à sala de interrogatório. Somente através de uma conversa direta eles poderiam testar até que ponto ela seria capaz de manter a história que desde o início soava estável demais para um evento que deveria ter sido repleto de caos emocional. Ela chegou com passos lentos, um olhar ansioso e as mãos constantemente entrelaçadas, mostrando que a pressão psicológica começava a destruir sua compostura pouco a pouco. O delegado iniciou a conversa com um tom neutro, perguntando novamente sobre a cronologia dos eventos da mesma forma que antes. Mas desta vez eles prestaram atenção a cada pequena mudança em sua expressão, incluindo como ela piscava mais rápido ao ouvir a palavra bebida, ou como seus ombros se enrijeciam levemente quando a gravação da câmera de segurança era brevemente exibida na tela à sua frente. Cada um desses detalhes era importante, pois a linguagem corporal muitas vezes revela mais do que as palavras. Quando o investigador perguntou de onde a bebida veio, Isabela inicialmente repetiu sua resposta anterior de que era uma bebida comum preparada pelo salão de festas. No entanto, quando o investigador mostrou uma foto da taça que continha a substância química, seu rosto empalideceu instantaneamente e ela desviou o olhar, como se quisesse evitar a realidade que estava sendo exibida diante dela. A resposta que se seguiu não foi mais tão firme quanto antes, mas cheia de longas pausas que mostravam uma hesitação cada vez mais difícil de esconder. Os investigadores então começaram a pressionar mais, questionando por que apenas aquela taça continha uma substância incomum e por que ela era a única pessoa vista dando uma bebida à vítima na gravação da câmera. Isabela tentou se defender dizendo que sua única intenção era acalmar seu futuro marido, mas seu tom de voz revelava um medo crescente, como se ela percebesse que cada palavra que dizia estava estreitando seu espaço de manobra.
Quando os investigadores revelaram o conteúdo das mensagens secretas entre ela e outro homem, ela pareceu perder a capacidade de fingir, pois seus olhos, que antes ainda tentavam manter a estabilidade, agora estavam cheios de pânico. Ela baixou a cabeça por um longo tempo, como se tentasse reconstruir uma história que pudesse salvá-la. Mas a pressão das evidências crescentes tornava a mentira cada vez mais difícil de sustentar. Nessa situação, uma pessoa geralmente tem apenas duas opções: admitir parcialmente ou continuar mentindo com o risco de se afundar ainda mais. Após alguns minutos de silêncio, ela finalmente admitiu que estava sob grande pressão emocional antes do casamento e que havia pensado em cancelar o evento porque se sentia infeliz. No entanto, ela insistiu que não tinha a intenção de ferir a vítima, mas apenas tentou fazê-lo se sentir tonto para que o evento pudesse ser adiado por alguns dias. Sua declaração soou como uma tentativa desesperada de se salvar, pois a lógica por trás dela não se alinhava com os resultados forenses, que mostravam uma dose da substância química forte o suficiente para causar um colapso fatal. Os investigadores então perguntaram se ela recebeu ajuda de alguém para preparar a bebida. No entanto, Isabela negou veementemente, dizendo que agiu sozinha, sem a intervenção de ninguém. Apesar disso, os investigadores sabiam que essa negação ainda não era totalmente honesta, pois as conversas com o homem misterioso indicavam que ela havia discutido seu plano com alguém, mesmo que essa pessoa não estivesse diretamente envolvida na ação no dia do evento. Isabela começou a mostrar uma série de pequenas contradições que fortaleceram ainda mais a suspeita de que ela não estava dizendo toda a verdade. Por um lado, ela afirmava que só queria adiar o evento, mas por outro lado, não conseguia explicar por que adicionou uma substância química perigosa que não poderia ter encontrado por acaso. Quando perguntada como obteve a substância, ela respondeu com uma frase muito rápida, como se já tivesse preparado a resposta, mas não tivesse confiança para dizê-la. Os investigadores continuaram a reproduzir as gravações das câmeras de segurança de diferentes ângulos, mostrando o movimento de sua mão quando ela pegou algo de sua pequena bolsa antes de dar a bebida à vítima. O movimento era rápido demais para ser visto pelos convidados, mas claro o suficiente na gravação ampliada. E quando solicitada a explicar o que estava segurando, ela novamente ficou em silêncio por um longo tempo, até que os investigadores notaram que seu silêncio tinha valor probatório por si só. No final do interrogatório, Isabela finalmente admitiu que havia adicionado uma certa substância à taça da vítima. No entanto, ela insistiu que não tinha a intenção de matar, mas apenas de fazer a vítima perder a consciência para que o casamento pudesse ser adiado sem envergonhar sua família. Essa confissão parcial tornou-se um ponto crucial na investigação. Porque, embora ela não tenha admitido o verdadeiro motivo, ela admitiu o ato que levou diretamente à morte da vítima. Os investigadores que ouviram a confissão não tinham mais dúvidas de que a verdade estava prestes a ser revelada e que Isabela não podia mais se esconder por trás da história de uma noiva triste que perdeu seu futuro marido. Eles perceberam que o próximo passo era estreitar as contradições restantes até que todo o quebra-cabeça fosse resolvido sem lacunas. Naquele momento, a sala de interrogatório tornou-se o lugar onde a máscara de uma pessoa lentamente se quebrava, revelando o lado sombrio que esteve escondido por trás de um vestido de noiva e lágrimas fingidas. Após a confissão parcial de Isabela começar a direcionar a investigação para um ponto cada vez mais claro, a equipe de reconstrução forense e os investigadores seniores decidiram reconstituir toda a sequência de eventos no dia do casamento, combinando dados científicos, gravações de câmeras de segurança, depoimentos de convidados e cada pequeno detalhe coletado durante um intenso processo de investigação. Essa reconstrução foi realizada não apenas para confirmar a verdade, mas também para entender como um ato aparentemente pequeno pôde se transformar em uma grande tragédia que acabou com a vida de um homem no dia mais importante de sua vida. Os investigadores começaram a reconstrução na área de maquiagem da noiva, onde Isabela passou alguns minutos sozinha antes de ser chamada ao palco. As gravações das câmeras de segurança mostraram que ela entrou na sala sem companhia. A partir das mensagens digitais encontradas em seu celular, os investigadores sabiam que ela carregava a substância química há vários dias, guardada em um pequeno recipiente fácil de esconder em sua bolsa, de modo que ninguém percebeu sua presença quando ela entrou no salão de festas.
Quando os investigadores simularam seus movimentos com base na gravação da câmera do corredor, ficou evidente que ela parou por um momento perto de uma pequena mesa onde estavam colocadas água mineral e itens de maquiagem. Seu pequeno movimento em frente à bolsa indicava que ela estava abrindo algo, muito provavelmente o recipiente contendo a substância química. Os especialistas então concluíram que foi nesse momento que ela preparou o líquido para ser misturado à bebida da vítima, pois o movimento era consistente com alguém pingando algo cuidadosamente, sem querer chamar a atenção. Depois disso, a gravação mostrou que ela caminhou em direção ao palco com passos firmes, embora seu rosto mostrasse uma leve tensão que talvez não tenha sido notada pelos convidados, que estavam focados apenas na felicidade do evento. Ela se sentou na cadeira da noiva e esperou a vítima se aproximar, olhando ocasionalmente para a mesa de bebidas da família, como se estivesse verificando se tudo estava correndo conforme o plano. Este momento tornou-se uma parte crucial da reconstrução, pois em poucos segundos ela realizaria o ato que mudaria o curso da vida de muitas pessoas. Quando a vítima se aproximou para iniciar a cerimônia, Isabela pegou a taça que já havia preparado e a entregou à vítima com um sorriso suave que parecia sincero para as pessoas ao redor. A gravação da câmera mostrou que sua mão tremia um pouco ao entregar a taça, mas o tremor não foi notado pelos convidados, que estavam focados na atmosfera sagrada do casamento. A vítima aceitou sem suspeitar, bebeu em um gole e colocou a taça de volta na mesa com um movimento casual, completamente inconsciente de que a bebida continha uma substância que pararia seu coração em poucos minutos. Os peritos forenses explicaram então que a dose da substância química na taça estava, na verdade, um pouco acima da quantidade que causa perda de consciência, indicando que Isabela pode ter calculado mal a força do efeito. Sua intenção de fazer a vítima desmaiar para que a cerimônia fosse adiada se transformou em um ato fatal, porque um corpo humano sob estresse fisiológico é muito vulnerável a pequenas mudanças súbitas no sistema cardiovascular. Este erro de dosagem tornou-se a prova de que o ato não foi um acidente, mas o resultado de uma decisão errada e perigosa. Depois que a vítima bebeu o líquido, a reconstrução mostrou as mudanças em seu corpo que correspondiam perfeitamente às descobertas médicas. Ele pareceu respirar mais fundo, segurou o peito por um momento e depois desviou o olhar, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo com seu corpo. Os segundos seguintes mostraram que ele começou a experimentar instabilidade, com as pernas vacilantes e a postura perdendo lentamente a força. Isabela pareceu notar essa mudança com um olhar difícil de ler, fosse medo, arrependimento ou choque porque o efeito apareceu mais rápido do que ela previa. Quando a vítima finalmente caiu no meio do palco, a atmosfera imediatamente se transformou em pânico total, e a reconstrução mostrou que Isabela recuou alguns passos antes de finalmente chorar alto para encobrir seu choque. No entanto, os investigadores notaram que na gravação, houve um pequeno momento em que ela olhou para a taça vazia com um olhar intenso, como se percebesse que aquele objeto poderia se tornar a prova mais importante que deveria ser removida antes que alguém a notasse. Foi esse momento que explicou por que a mesa da família da noiva foi limpa às pressas minutos após o incidente. Toda a sequência desta reconstrução revelou a verdade que esteve escondida por trás de várias mentiras e lágrimas. As ações de Isabela não foram apenas motivadas por pressão emocional, mas também por uma decisão consciente tomada com certa preparação. Embora ela nunca tenha tido a intenção de criar uma consequência tão grave, aos olhos da lei e da ciência forense, a intenção de causar dano permaneceu um fator que não podia ser ignorado. Com esta reconstrução, os investigadores finalmente puderam ver o quadro completo de como um plano que começou com ansiedade emocional se transformou em uma tragédia que ceifou a vida de um homem inocente, e como cada segundo antes de sua queda se tornou parte de um roteiro do qual ele nunca esteve ciente. O primeiro dia do julgamento deste caso foi realizado com segurança reforçada. A atenção do público já estava totalmente capturada pela tragédia que transformou um casamento em um evento criminoso que chocou os cidadãos do Rio de Janeiro. O tribunal estava lotado com a família da vítima, parentes da noiva e vários cidadãos que queriam ver como a verdade seria finalmente responsabilizada legalmente. Isabela entrou na sala com o rosto pálido, caminhando lentamente com a cabeça baixa, como se percebesse que cada passo seu estava agora sob um escrutínio agudo que ela não podia evitar.
O promotor então leu a acusação com uma voz firme, explicando que a ação de Isabela de adicionar uma substância química à bebida da vítima preenchia os elementos de intencionalidade, mesmo que ela não tivesse a intenção explícita de tirar uma vida. As provas forenses, as gravações das câmeras de segurança e as mensagens secretas encontradas em seu celular foram organizadas em uma sequência que não deixava brechas para a defesa de que o evento foi apenas um acidente. Cada pequeno detalhe foi exibido em uma tela, fazendo com que alguns membros da família da vítima derramassem lágrimas ao perceberem a crueldade da realidade que tinham que aceitar. Diante do juiz, Isabela inicialmente tentou sustentar que não pretendia matar. No entanto, suas palavras soavam quebradas e não tinham mais a força de antes, especialmente quando o promotor mostrou que a limpeza da mesa e a tentativa de encobrir as provas não eram consistentes com alguém que se sentia inocente. Ela finalmente admitiu que agiu movida pela pressão emocional e seu desejo de sair de um relacionamento que não queria mais. Mas a confissão veio tarde demais para mudar qualquer coisa. A família da vítima deu um depoimento comovente, explicando como perderam um filho, um irmão e um amigo de uma forma tão inesperada e dolorosa, especialmente no dia que deveria ter sido o começo de uma nova vida. A mãe da vítima segurou uma foto de seu filho durante todo o julgamento, e cada palavra que ela proferiu descrevia uma perda profunda demais para ser curada pelo tempo. O pai da vítima disse que eles não buscavam vingança, mas queriam justiça para que uma tragédia como esta não acontecesse com mais ninguém. Depois de ouvir todos os depoimentos e considerar todas as provas, o juiz finalmente proferiu a sentença. Isabela foi considerada culpada de praticar um ato que resultou na perda da vida de outra pessoa e foi condenada à prisão de acordo com a gravidade de seu crime. A sentença foi recebida com um longo silêncio no tribunal. Porque, embora justa, nenhuma das partes realmente se sentiu vitoriosa em uma tragédia desta magnitude. Quando Isabela foi escoltada para fora do tribunal, ela se virou por um momento na direção da família da vítima. No entanto, nenhuma palavra foi dita, apenas um olhar vazio que poderia conter arrependimento ou simplesmente medo do futuro que a esperava. Por outro lado, a família da vítima se abraçou em silêncio, tentando aceitar a realidade de que, embora tivessem obtido justiça, a ferida deixada nunca desapareceria completamente. No final, este caso tornou-se um lembrete de que um relacionamento cheio de mentiras, pressão e medo pode se transformar em tragédia quando alguém escolhe o caminho errado para sair de um problema. A vida que deveria ter começado com felicidade se transformou em uma história sombria que partiu o coração de muitas pessoas. E como disse o juiz antes de encerrar a sessão, a justiça pode tardar, mas sempre encontra um